Olá, pessoal. Eu sou o aluno Cristiano Tales e o meu grupo, o grupo 4, ficou para falar sobre o sistema nervoso central. Ele é composto por mim, Cristiano Tales, Francisco de Assis, Ramon Riley e Vanessa de Sá e Souza. Então, a introdução. O sistema nervoso central é localizado dentro do esqueleto axial, cavidade craniana e canal vertebral. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central situado dentro do crânio e a medula é localizada dentro do canal vertebral. O encéfalo e a medula constituem o neuroeixo. No encéfalo temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, analisando as imagens, a gente consegue observar esse fio, né, azul, que é a medula espinal ou espinhal, né? E a gente consegue também observar aí o encéfalo, que o encéfalo é composto tanto pelo, como a gente pode ver aí no texto, vem dizendo pelo tronco encefálico, que o tronco encefálico, ele é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, nessa imagem à direita, e também nós temos o cerebelo, diencéfalo e telencéfalo, que nós vamos ver mais detalhadamente mais à frente. Então, o sistema nervoso central, ele é considerado um tecido nervoso, certo? E ele é localizado na região central. O próprio nome já diz. Ele é localizado na região central. Por quê? Porque é na cabeça e também no tronco. Quais são as funções gerais do sistema nervoso central? O sistema nervoso ele tem a função de receber, analisar e integrar as informações advindas do meio ambiente, ou seja, o meio externo, e também do meio interno, ou seja, o próprio corpo. Assim, ele representa o local onde os estímulos chegam e são interpretados, bem como o local onde ocorrem as decisões, desencadeando ordens à periferia do corpo. Então, nessa imagem, a gente consegue observar que o sistema nervoso central ele vai receber os estímulos que serão interpretados, né, e onde vai ocorrer as decisões na periferia do corpo, ou seja, o sistema nervoso periférico. E, para a gente entender esse sistema nervoso central, nós precisamos compreender o que é o tecido nervoso. Porque o sistema nervoso central, ele é um tecido nervoso, como eu falei. Né? Então, o tecido nervoso ele é composto por neurônios e ele é composto também por células glias ou células gliais. O que é um neurônio? É a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, que é especializada para a comunicação rápida. Então, o neurônio vai ter essa especialização da comunicação rápida. Tem a função de receber, processar e enviar informações. E o que são as células glias? Compreende as células que ocupam os espaços entre os neurônios. Então, as células vão estar entre os neurônios. E a gente vai ter várias células glias, como a gente consegue observar aí na imagem. Nós temos os astrócitos, os micróglios, né? Então, nós temos várias células glias. E elas vão ter a função de quê? Sustentação, revestimento, isolamento ou modulação da atividade neural. Nós temos aí a medula espinal. O que é medula espinal? Segundo Machado e Artel, 2014, é uma massa cilíndrica de tecido nervoso que fica localizado dentro do canal vertebral. O próprio nome já fala, medula, o que fica dentro, o que fica por dentro, ou seja, o miolo. Então, na imagem, a gente consegue já observar nessa parte aí a medula. E essa medula, ela tem o seu calibre, ele não é uniforme. Então, a imagem, ela não mostra tão detalhadamente, mas a medula, ela começa mais grossa e ela vai afinando, ou seja, ela não tem uma única forma, o calibre não é uniforme. Se comunica superiormente com o bulbo, que será também explicado, e inferiormente afilando-se para formar o cone medular. Então, na parte superior vai ter o bulbo e ele vai afinando, né, para formar o cone medular. Também a medula espinal, ela vai apresentar sulcos longitudinais, onde se conectam os filamentos radiculares
que formam as raízes dos nervos espinais. Então, uma curiosidade é que a medula espinal, no adulto, ela tem o tamanho de 45 centímetros no homem adulto, e na mulher adulta, 42 centímetros. Então, na imagem, vocês conseguem observar esses filamentos amarelos aí. Esses filamentos, foi o que eu falei, são os chamados sulcos longitudinais, que vão se conectando. Então, a gente consegue observar aí esses sulcos, né, que eles vão se conectando, certo? Como tem aí estes sulcos, né, estes nervos, eles vão basicamente, eles trazem, né, à medula informações sensitivas da periferia do corpo para serem conduzidas ao encéfalo. Então, vai trazer informações da periferia do corpo para o encéfalo. O que é que o encéfalo vai fazer? Ele vai levar as ordens até o encéfalo, à periferia do corpo. Então, um vai levar a informação para o outro. Isso explica porque que muitas pessoas, quando tem alguma lesão na medula espinal, elas perdem, né, questões sensitivas, questões também motoras, né? É basicamente isso. Então, a medula espinal, para dar maior proteção a ela, ela possui membranas fibrosas, chamadas de meninges, né, que fazem o revestimento, né, dela. Então, a gente vai chamar ela de meninges. Então, nós temos algumas meninges. Nós vamos chamar elas, a primeira meninge, né, vamos chamar ela de dura mater. O que é que vai ser a meninge dura mater? O que é que ela vai... quais são as características dela? Ela é mais externa, ela é mais espessa e ela é mais também resistente, né? A meninge mais espessa, externa e resistente. Nós temos a outra chamada pia mater. A pia mater, ela vai ser mais delicada, ela vai ser mais interna, ela vai aderir intimamente ao tecido nervoso. Então, ela vai ser mais delicada, interna e vai aderir mais ao tecido nervoso. E nós temos aí a que vai se dispor entre as duas. Observando, tá aí uma corzinha assim mais roxa, nós temos a aracnoide, que vai se dispor entre a pia mater e a dura mater. Ou seja, ela vai formar um emaranhado de trabéculas aracnídeas. Então, ela vai formar mais ou menos esse emaranhado de trabéculas aracnídeas, certo? Então, é também importante a gente ressaltar que, além de lesões medulares de origem traumática, por exemplo, se eu levar um acidente automobilístico, uma queda, uma facada, um tiro, então, se atingir a medula, vai ter realmente esse trauma, ou seja, uma questão mais traumática. Além disso, nós podemos citar lesões também na medula, elas podem ser acometidas por doenças neoplásicas, ou seja, o câncer, por exemplo. E, além disso, tem também a degenerativa, que é bem parecida com a traumática. Então, isso pode acontecer realmente se você tiver alguma lesão na medula espinal. Nós temos aí o tronco encefálico. Como eu falei anteriormente, o tronco encefálico ele vai ser composto por três, vai ser dividido em três. Na imagem nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Nós temos aí o tronco encefálico interpõe-se entre a medula e o diencéfalo. Então, se a gente observar aí na imagem, o tronco ele vai estar entre a medula, que está na parte de baixo aí, em amarelo, e na parte mais, um amarelo mais escuro, na parte de cima. Então, o tronco encefálico, ele vai estar basicamente aí, porque é o mesencéfalo, ponte e bulbo, situando-se ventralmente ao cerebelo. Então, o tronco encefálico vai estar à frente do cerebelo, que é essa parte de azul mais escuro, com cheio de, vamos dizer, rugas. Ou seja, conecta a medula espinal, como eu falei, a parte amarela, a parte de cima, que são as estruturas encefálicas localizadas superiormente. E qual vai ser a curiosidade aí do tronco encefálico? Qual vai ser a sua função?
O tronco encefálico, dos 12 pares de nervos cranianos, 10 estão conectados a ele. Então, ele tem uma função enorme, porque dos 12 pares de nervos cranianos, 10 estão ligados a ele. Então, o tronco encefálico é super importante. Aí nós temos agora o bulbo. O bulbo faz parte, como eu falei, do tronco encefálico, ou seja, é o que está totalmente ligado aí à medula espinal. Então, o bulbo, ou medula oblonga, tem forma de cone. Sua extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Então, o bulbo vai estar totalmente ligado à medula espinhal. Não tem uma linha demarcando a separação entre a medula e o bulbo. O limite superior do bulbo se faz em um sulco horizontal visível, sulco pontínuo, correspondente à margem inferior da ponte. De cada lado da fissura mediana anterior do bulbo, existe uma eminência denominada pirâmide. Na parte caudal do bulbo, as fibras deste trato cruzam obliquamente e o plano mediano constitui a decussação das pirâmides. Então, o bulbo, essa é uma das funções. Ele está totalmente ligado, né, à medula espinal. Outra parte que compõe o tronco encefálico é a ponte. A ponte é a parte do tronco encefálico interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. Então, o próprio nome já diz, é uma ponte entre o bulbo e o mesencéfalo. Situado ventralmente ao cerebelo, ou seja, fica à frente do cerebelo, e repousa sobre a parte basilar do osso occipital e o osso da sela turca do osso esfenoide. Sua base apresenta estriação transversal em virtude da presença dos numerosos feixes de fibras que a percorrem. Percorrendo longitudinalmente a superfície ventral da ponte, existe um sulco basilar, que geralmente aloja a artéria basilar. Importante artéria que irrita o encéfalo posteriormente. Então, a gente consegue observar aí na imagem a ponte, que a ponte você vê que ela está ou seja, interposta entre o mesencéfalo e o bulbo. E também, né, fica à frente, né, do cerebelo, como a gente pode ver. Uma das funções da ponte, basicamente, ela ajuda a formar o quarto ventrículo e apresenta ambas complexões com o cerebelo, o que é essencial para a execução e o refinamento dos movimentos. Então, é essa ligação que ela faz, que é essencial para a refinação dos movimentos. Aí nós temos o mesencéfalo. Encontra-se entre a ponte e o cerebelo. Então, a gente já vê que ele já fica entre a ponte e o cerebelo. E está conectado diretamente ao cérebro. Então, o mesencéfalo está conectado diretamente ao mesencéfalo. A parte do mesencéfalo situa-se posteriormente ao aqueduto e o tecto do mesencéfalo. Há 2 pedúnculos cerebrais que unem o tronco encefálico ao cérebro. Então, se a gente conseguir observar, né, temos essa imagem. Então, nós temos aí acima o mesencéfalo, que está ligado entre a ponte, e na parte de cima, essa parte mais amarelinha, a gente vê que é uma parte aí do cérebro, do cerebelo. Certo? Então, outra informação sobre o mesencéfalo é que ele apresenta uma área chamada de substância negra. O que faz essa substância negra? Onde existem neurônios ricos em melanina e diretamente relacionada aos movimentos. Então, essa substância negra está totalmente ligada à melanina, como também ao movimento. Ela também participa das vias da audição, como também da visão. Então, é super importante, né, a função do mesencéfalo, né, na nossa vida, né, na composição do sistema nervoso central. Próximo ponto é o cerebelo. Qual é a função aí do cerebelo? Ele é um órgão do sistema nervoso suprassegmentar, deriva da parte dorsal do mesencéfalo e fica situado formalmente ao bulbo e à ponte, contribuindo para a formação do tecto do quarto ventrículo. Repousa sobre a fossa cerebelar do osso occipital e está separado do lobo occipital por uma prega da dura mater, né? Que é uma das meninges, né? A que é mais
Como eu falei, a dura mater ela é mais externa, espessa, mais resistente. E liga-se à medula e ao bulbo. Então, o cerebelo liga-se tanto à medula como também ao bulbo. Do ponto de vista fisiológico, o cerebelo se difere do cérebro, né? As pessoas confundem cerebelo, cérebro, porque funciona sempre em nível involuntário e inconsciente. Sua função é a coordenação e o equilíbrio. Mas, além disso, ela tem outra função, que a gente pode chamar essa função a função da aprendizagem motora. Mas aí você pode se perguntar, aprendizagem motora? Sim, aprendizagem motora. Todavia, é importante ressaltar que estudos recentes estão sugerindo que o cerebelo também apresenta funções não motoras. Então, estudos mais recentes dizem que o cerebelo pode também apresentar funções não motoras. Então, a gente consegue observar, né, o cerebelo, ele fica nessa partezinha aqui, né, que está conectado aí tanto ao bulbo como também à medula espinal. E aí nós temos, por último, né, o diencéfalo, que o diencéfalo e o telencéfalo formam o cérebro. Então, já coloca isso na mente. Diencéfalo e telecéfalo vão formar o cérebro, que corresponde ao prosencéfalo. É uma estrutura ímpar, que só é vista na porção mais inferior do cérebro. A parte que corresponde ao diencéfalo. Aí nós temos aí, o que é que vai corresponder ao diencéfalo? Que vai ser falado pelo meu colega Francisco de Assis logo após. Tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, que são relacionados ao terceiro ventrículo. Então, se a gente observar essa imagem, a gente vê, né, ó, cérebro é igual a telencéfalo, como também a diencéfalo, porque os dois vão formar aí o cérebro. Então, o cérebro. Então, na imagem dá para a gente observar basicamente onde está localizado aí o diencéfalo. É com você, Francisco. Dando continuidade a nosso seminário sobre o sistema nervoso central, eu vou falar alguns pontos mais importantes referente aos ventrículos. O nosso encéfalo ele é composto por 4 ventrículos, que seriam os ventrículos laterais, os ventrículos e o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Os ventrículos laterais eles são interligados com os ventrículos, com o terceiro ventrículo através dos forames intraventriculares. Já o terceiro ventrículo ele se comunica com o quarto ventrículo através do aqueduto cerebral ou aqueduto mesencéfalo. Aí a gente se pergunta qual é a principal função dos ventrículos. A principal função do ventrículo é a proteção do hemisfério cerebral, pois mesmo que ele é uma estrutura côncava, ele é composto de um líquido chamado cerebral espinal, ou simplesmente o licor, que faz com que faz a proteção do cérebro, ou do telecéfalo, ou simplesmente o hemisfério cerebral. No terceiro ventrículo, ele vai ter tipo um buraco, que nós chamamos de aderência intertalâmico. Isso é importante lá no diencéfalo, que vai conectar os dois tálamos, do lado direito e do lado esquerdo. Já falando sobre o telecéfalo, o nosso telecéfalo ele vai ser subdividido por uma fissura longitudinal, que ele divide os dois hemisférios, direito e esquerdo. Notemos que o lado esquerdo ele controla o comportamento do corpo do lado direito. E o lado direito já vai fazer o controle relacionado da parte do corpo direito. E outro ponto específico também é que o lado esquerdo do telecéfalo está relacionado a mais a lógica, mais a própria matemática. Já o lado direito vai estar mais relacionado à própria simbologia. Outro ponto que eu vou comentar é sobre as faces.
O telecéfalo apresenta três faces, que nós chamamos de a face supralateral, que ele vai, geometricamente, ele vai apresentar uma característica convexa. A face medial, ele vai apresentar uma característica geometricamente também uma reta ou um plano. E a face inferior, ou simplesmente a face da base cerebral. A internet caiu aqui, ó. Vou ter que ligar essa câmera bem aqui do celular mesmo. E apresentar por aqui. Aí, então, essa é a face da base, ou a face inferior, que chama a face da base cerebral. Ele vai ter uma estrutura geometricamente irregular. Outro ponto que eu vou abordar é sobre os polos. Ele vai apresentar três polos também, que seria o polo frontal, que é a extremidade mais roxinha, o polo occipital, que ali na figura abaixo está representado pela corzinha verde, e o polo temporal, que seria mais essa corzinha amarela. Outro ponto que eu vou também abordar seria o telecéfalo é composto de lobos. Nós temos mais ou menos 5 tipos de lobo, mas eu trouxe apenas 4, que seria o lobo frontal, que seria a própria parte do telecéfalo ali, e a principal função dele está relacionada com a sensibilidade, a motricidade. O lobo parental, que está logo após o rostinho ali, ele vai estar principalmente relacionado com o processamento de informações sensoriais, e o lobo occipital, que é a parte verde lá atrás, que ele vai estar relacionado principalmente com a função relacionada a visões. E nós temos o lobo temporal, que é esse daqui também, que é o amarelo, que vai estar relacionado com a memória e a adição. Note que as extremidades desses lobos, ele vai ser constituído de sulco. Nós temos o sulco central, que ao terminar o lobo frontal e iniciar o lobo parental, a ramificação delas, a extremidade, vai ser composta por esse sulco central. Do mesmo modo acontece com o sulco lateral, que vai ser as extremidades do lobo temporal. E o celebeiro, como ele já falou, que é relativamente relacionado à função de movimentação do equilíbrio. Tanto se uma pessoa que bebe bebida alcoólica vai interferir principalmente nessa parte. Com isso é que faz com que ele ande totalmente desequilibrado. Pode passar. Dentro do sistema nervoso central, ainda vou falar sobre o diencéfalo. Como já sabemos que a composição tanto do telecéfalo com o diencéfalo, ele vai formar o cérebro. O cérebro seria um dos órgãos mais importantes do sistema nervoso central, porque ele está relacionado com o processamento de informações recebidas pelos neurônios sensoriais e dado ao seu próprio comando, dado pelos neurônios motor. Nós temos aí, o diencéfalo, ele vai ser também composto de algumas substâncias, alguns locais aí. Na verdade, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo vai fazer a junção do diencéfalo. Ou seja, em tálamo, estamos falando de diencéfalo. Então, nós temos que o tálamo está naquela região meio avermelhada, ele corresponde a 80% do diencéfalo, ou seja, quase todo. E ele é constituído de uma substância cinzenta e uma substância branca no seu núcleo. A principal função dele está relacionada à movimentação. E aí, logo mais abaixo, nós vamos ter o hipotálamo, que seria na parte amarela. O hipotálamo, ele vai estar mais relacionado com uma função relacionada com o controle do sistema nervoso autônomo. Na verdade, o hipotálamo ele é bem parecido com o celebeiro. Por quê? Porque ele vai falar de equilíbrio, o equilíbrio do corpo. Ele vai fazer a regulamentação do sono, da fome, da sede. Imagine como o seu corpo está superaquecido, está muito quente. O hipotálamo ele faz que você faz o quê? Transpire. Com isso, ele vai tentar equilibrar a temperatura do seu corpo ambiental, né? Que provavelmente é de 27 graus a temperatura do corpo. Legal. Então, ele vai sempre trabalhar nessa aspecto. Já o epitálamo, ele está relacionado com o que seria a parte azulzinha ali, está relacionado principalmente com a função endócrina e principalmente o pineal,
e não endócrino, que está relacionado com o núcleo edeno. E ele, principalmente, para os seres humanos, a gente percebe que essa glândula sensorial, ele passou a ser uma glândula secretora. Mas o que leva mesmo a gente a prestar atenção no epitálamo seria ele estar relacionado com o comportamento emocional. Ou seja, qualquer situação que envolve comportamento emocional, ele vai afetar diretamente esse epitálamo. E já o subtálamo, ele vai, que é o verdinho, que é a base, está na base ali do diencéfalo, ele vai estar relacionado principalmente com os movimentos autônomos. Ou qualquer lesão que venha a ferir o subtálamo, ele vai criar imibalismo. Ou seja, o que seria esse imibalismo? Esse imibalismo seria um movimento autônomo ao normal. E esse movimento ele pode expressar característica totalmente violenta, mas também ele pode apresentar durante o sono. Nós temos que o terceiro ventrículo ele vai dividir o diencéfalo em duas repartições, como eu já tinha falado, no lado esquerdo e no lado direito. Então, isso daí seria os pontos mais relevantes do diencéfalo. E pode passar. Essas seriam nossas referências. As outras. Pode passar. Se você quiser falar alguma coisa mais. Então é isso, pessoal. A gente agradece, eu, o Francisco de Assis, o Ramon e a Vanessa, né? E a gente agradece, né, as professoras Patrícia e a professora Renata, né, por nos proporcionar esse momento, né, de conhecimento. Então, é isso. Obrigado.